Fala galera, estamos aqui simplesmente no dia 20 de novembro de 2025, uma data que é extremamente importantíssima, extremamente importante, emocional para todos os fãs do universo The Walking Dead, porque simplesmente é uma data que se marca como o terceiro aniversário do encerramento de The Walking Dead, depois de 12 anos, 11 temporadas, o famoso 11x24 chegou. E a gente viu a conclusão dessa série por completo, com o encerramento, inclusive, do arco todo que envolvia, né, Commonwealth e tudo mais, onde, inclusive, tivemos uma grande surpresa no final ali do episódio, porque a gente viu já uma grande promo do que viria para frente com o retorno de Danai Gurira, de Andrew Lincoln, como Michonne e Rick Grimes, algo que muitos cogitou que os dois poderiam aparecer ali ainda na série, aquela coisa toda. A gente viu eles aparecendo lá ainda quase como um prólogo do que viria pra frente e tudo mais. Galera, vamos conferir aqui a promo desse último episódio que a gente teve de The Walking Dead. You may not think this place is worth saving, but it's worth it to me. Help me! Watch up for it! Come on! Hold the line! Simplesmente o series finale chegou, né, galera? Algo que a gente recebeu até com uma grande surpresa durante, né, o momento que a gente está vivendo a pandemia, quando aconteceu esse anúncio realmente, tá? Vamos voltar lá para 2020. A gente teve a interrupção da exibição de The Walking Dead também, junto com a pandemia, justamente quando a gente estava para ver o 16º, o último episódio da 10ª temporada, que iria encerrar ali o arco dos Sussurradores. E durante esse ato todo que a gente teve, a MC sentou e conversou e decidiu que The Walking Dead, que daí depois a gente ficou sabendo uma coisa importante, né? Até botar uma gaveta antes disso. The Walking Dead iria seguir da 12ª para a 15ª temporada. E que, para a 12ª temporada, Norman Reedus e Melissa McBride, Daryl e Carol iriam sair de The Walking Dead, e a Lauren Cohan, que justamente, né, voltou no 16º episódio da 10ª temporada ali, né, o nosso querido season finale, ela voltava ali como Maggie e Negan iriam assumir o protagonismo de The Walking Dead da 12 para 15ª temporada de The Walking Dead. E isso tudo, galera, né, a gente foi conhecendo depois, quando a galera começou, né, a falar o que realmente tinha acontecido lá nos corredores da AMC. Antes que isso realmente se tornasse verdade, eles decidiram que The Walking Dead iria encerrar a sua trajetória na televisão na 11ª temporada, e que a gente foi brindado também, né, com 24 ao invés de 16 episódios, porque a 11ª temporada teve simplesmente 3 partes de 8 episódios. Onde a gente, inclusive, né, que isso foi algo que a MC fez para não deixar com que esse ato todo do que estava acontecendo no mundo, ele ficasse um hiato ainda maior. Porque depois que a gente viu, né, o 16º episódio, o episódio que encerrava a 10ª temporada, a gente viu mais 6 episódios extras, né, que foi o famoso extra que eles colocaram para preencher ali o momento onde eles estavam gravando. Com todas as restrições possíveis, estavam gravando lá a 11ª temporada. E uma coisa curiosa é que o arco dos Reapers, que toma e leva, né, a primeira parte da 11ª temporada, ele já estava planejado e já estava ali escrito antes que essa decisão toda de mudar The Walking Dead fosse realmente tomada, a decisão de encerrar The Walking Dead na 11ª temporada. Por isso que até muito se leva desse arco todo dos Reapers ali, num momento onde a gente já sabia que, cara, por que não entra o arco da nova ordem mundial? Por que não entra de uma vez o arco de Commonwealth ali? Por que não tem esse avanço todo, né? Que a gente entende que tem sim algumas coisas que são colocadas, né, já nos episódios extras, depois ali coisas que são colocadas já nessa parteada dessa primeira temporada, e obviamente que o desenvolvimento a fundo é na parte B da última temporada, com um protagonismo violento pro Lance, que se torna talvez assim o último grande vilão que teve The Walking Dead. Não foi Pamela Milton, não foi Sebastian, foi realmente o Lance, cara, porque a maneira como o personagem tem o desenvolvimento ali na parte B, cara, é espetacular. A maneira como se encerra a parte B da última temporada, cara, ela é espetacular.
com o Lance tomando domínio sobre as comunidades, encerrando inclusive lá em Oceanside, perfilando a galera com soldados à frente ali de Commonwealth, subindo a bandeirinha lá de Commonwealth, onde parecia inclusive que ele iria executar as pessoas lá de Oceanside, algo que a gente depois nunca viu, soube o que realmente aconteceu. A gente sabe porque, né, quando os personagens vão tentar voltar lá para Oceanside, encontram o Luke antes até de chegar em Oceanside, ele fala não, que as coisas ali estavam, teoricamente, sobre um controle, assim, que as coisas não tinham acontecido da forma como se pronunciava, ou como se sugeriu, realmente, de ter um grande extermínio da maneira como se encerra, cara, tão bem aquela parte B de The Walking Dead. E esse final, cara, né, o último episódio, obviamente que, em comparação com os quadrinhos, ele tem uma grande diferença. A parte B já tem uma grande diferença porque a gente não tinha o Rick, né, e muita gente cogitou assim, cara, quem vai ser esse grande personagem que o Sebastian vai acabar matando? Porque como ele não tinha como matar o Rick Grimes, como era realmente na história dos quadrinhos, a gente começou a cogitar muito assim, cara, daqui a pouco ele vai matar algum personagem principal, daqui a pouco pode ser Daryl, daqui a pouco pode ser não sei quem, blá, blá, blá. E daí a gente chegava num segundo ponto, cara, não tem como ser Daryl, não tem como ser Carol, não tem como ser Negan, não tem como ser Maggie, porque desde o momento em que foi anunciado que The Walking Dead ali teria, né, 3 partes, 10ª temporada, que seria o fim da série, passou um breve tempo, antes inclusive da exibição do 16º episódio, da 10ª temporada ainda, já foi confirmado que a gente teria a questão dos spin-offs. E a gente teria justamente o spin-off, né, que antes era Dead Island, né, que virou Dead City, que era protagonizado por Negan e por Meg. E que Norman Reedus iria sozinho para Daryl Dixon, porque a Melissa McBride iria dar um tempo, mas que provavelmente ela voltaria mais pra frente na história de Daryl Dixon. Ou seja, tu tirou completamente a atenção de uma possível morte para esses 4 personagens que eram justamente os 4 personagens protagonistas do final de The Walking Dead. Daí a gente começou a gostar muito que, cara, é um coadjuvante com uma grande importância. Pode ser o Aaron, pode ser o Jerry, pode ser o Ezekiel, pode ser o Eugene, pode ser... Muito se levou a isso, né? Quem realmente o Sebastian iria acabar matando ali para tentar substituir a potência que foi a morte de Rick Grimes nos quadrinhos. E acabou sendo o contrário, acabou sendo a questão do Eugene para junto do Sebastian. O Sebastian talvez tenha sido um personagem que eu acho que a adaptação dele, né, do que tinha de história dos quadrinhos para série TV, acho que ela funciona muito e poderia ter funcionado mais. Mas daí, se a gente volta para uma questão que, cara, dessa primeira temporada ali tem aquela questão dos Reapers que é fraco, com um vilão, um domínio muito fraco, que é a questão do Pope, cara, que é um personagem assim, muito ruim, muito ruim. E talvez todo o arco inicial de The Walking Dead, a grande força toda, seja a questão Negan e Maggie. Negan e Maggie, cara, o quanto que eu queria, com o retorno da Lauren Cole, que The Walking Dead desse importância para a relação e mostrar essas consequências do que aconteceu dos atos de Negan contra Glenn e tudo mais, algo que nunca tinha acontecido no The Walking Dead nesse momento que o Negan, principalmente, né, tava já buscando esse caminho todo de redenção, estava com uma posição completamente diferente do último momento que a Maggie viu o Negan, inclusive. Que tivesse essa relação realmente dado tempo para ter importância e tivesse essas consequências com o tempo acontecendo. O Enchero Parte 1 Parte 2 tratou sobre isso e os episódios, os 6 que se seguiram para encerrar a parte A, trataram muito sobre isso. Muito sobre isso. E muito também se levou para esse encerramento do arco todo dos Reapers para que a Megan entrasse num caminho que o Negan depois para frente começou a tentar fazer com que ela entendesse que era um caminho extremamente perigoso, que ela tá entrando num caminho, cara, da vingança e do lado negro da força. E que o Negan sabia muito bem que caminho era aquele porque ele já tinha entrado para aquele caminho. E que a Meg estava seguindo por esse caminho. E a maneira como a Meg executa, né? Cara, o famoso 11x9, que é a estreia da parte B de The Walking Dead, é um episódio que é da Meg. Porque a Meg, ela é uma Meg, assim, ó, brutal. Brutal. E o quanto que foi importante, cara, The Walking Dead na sua última temporada, capitaneado pela senhorita Angela Kang, dar importância para Meg e pra Negan, pra gente ver as consequências, toda essa relação ali. E a parte B, cara, ela cresceu muito, assim, tá? Também com o Lance, como esse personagem ali, o, digamos,
né, arquirrival desse lado todo dos nossos personagens com uma grande potência, assim. Onde a Pamela Milton perdeu até muito tempo de tela, onde ela foi ter muito mais tempo de tela na parte C, e não teve daí tempo da série dar para ela realmente assim um crescimento para ela se tornar realmente essa arquirrival dos nossos personagens. Teve muito pouco tempo realmente de uma soberania desse lado, né, do vilão para Pamela Milton naquele final. Mesmo que tenha tido uma conversa incrível dela com o nosso querido Lance Horsby sentadinho lá no formigueiro, onde eles conversam até, inclusive, sobre aquela outra questão que nunca foi elucidada em The Walking Dead, porque envolvia o trem, inclusive, também, né? Que o Lance tinha ali seus aliados, que era o tal grupo, que a gente nunca soube quem era aquele grupo, porque o que a gente entende depois que não era o CRM naquela época, pra gente fazer muito sentido ser CRM, porque teria Beyond Livre mais pra frente, tava rolando o World Beyond, então podia ser claramente, né, acordo de Commonwealth com o CRM. Aquela conversa toda, né, colocada lá no formigueiro, foi uma conversa que pena que não teve, cara, as consequências. Porque ele podia ter provocado outras coisas, ou simplesmente eles terem feito, cara, o básico. Talvez o simples. E provavelmente o que mais teria funcionado para conectar como Elton com o CRM realmente tivesse o acordo ali de trocas entre, né, as comunidades ali e como Elton enviando realmente ali pessoas que virariam experimentos para o CRM. Mas infelizmente isso nunca foi confirmado. E poderia ter sido confirmado. É o que até de vez em quando, né? Ela cria situações, ela deixa a gente teorizar muito. E daí eu não tô falando de Walking Dead, série principal, tô falando do universo da Walking Dead. Que isso permanece até hoje, entendeu? E ela não vai nessas teorias, né? Ela de vez em quando deixa isso simplesmente em aberto, deixa essas lacunas e deixa a galera ficar conversando, teorizando. E parece que não é o interesse dela realmente fazer com que esses desejos e essas conexões todas que eles mesmos provocam realmente se concretizem. E a gente culmina, cara, a relação de Negan e Maggie nesse último episódio, depois de todos os eventos que aconteceram, estadinhos lá no quintal da Pamela Milton, e eles tendo um grande entendimento, que é completamente definitivo, onde não se precisava ter, novamente, a abertura da famosa caixa de Pandora, como eu gosto de chamar, para que a trama de Dead City realmente tivesse, cara, um conflito novamente entre os dois, porque tudo está resolvido entre os dois, porque nunca vai ter o perdão, mas vai ter o entendimento entre os dois. Com os dois sentadinhos lá, cara. Ai, no quintal do Pamela Milton. E esse último episódio é óbvio que a gente teorizou muito, cara, muito, muito. Ele é um episódio que começa já num ponto extremamente tenso pelo que acontece nos últimos momentos, né, do 23º episódio, que é a questão da Judith, se a Judith iria morrer ou não iria morrer, se iria conseguir salvar, quem seria essa grande morte do final que a gente teria de The Walking Dead, se a gente tivesse realmente uma grande morte, quantas mortes a gente teria no final de The Walking Dead dos personagens, os principais não seriam, mas dos coadjuvantes, quem poderia ser, aquela coisa toda, e a gente tem duas grandes mortes, né? A gente tem a morte do Luke, que é uma morte, cara, extremamente emocional, forte, que encerra, inclusive, o primeiro bloco de The Walking Dead ali, que é assim, ó, é a entrega por completo daquele elenco. É uma baita de uma sequência inteira que culmina com a morte do Luke, extremamente forte, cara, extremamente bem dirigida, extremamente bem atuada, é muito foda. E depois tem toda a questão que daí, cara, é aquilo que marca muito, né? A Rosita, toda a importância da Rosita, a importância da Coco, a importância dela com o Ginny, a importância dela com o Padre Gabriel, e a grande despedida que tem naquela conversa toda lá na casa da Pamela Milton também, né? Quando tem ali entre Eugene e Rosita e tudo mais, e a gente perder a Rosita naquele momento ali também é algo extremamente forte, extremamente emocional. E o que acontece também provocado no final ainda do 23º episódio, que acontece no 24º episódio, e que depois, infelizmente, nunca mais voltou, é a questão toda das variantes, né, que são provocadas nessa parte C de The Walking Dead, quando Eugene e Jerry encontram, quando eles estão em caminho de Oceanside, acabam encontrando lá as variantes no caminho, e as variantes com aquela grande horda chegam até Commonwealth, e tem toda a questão daquela última grande batalha. Infelizmente, cara, as variantes, elas são trazidas de volta para o final de The Walking Dead, algo que está presente quanto série de TV desde o primeiro segundo de The Walking Dead. Nunca vamos esquecer que a garotinha que se abaixa e pega o seu ursinho, ela já é uma variante. Depois a gente tem a questão lá da esposa do Morgan, que sempre volta toda noite lá para casa. Ele tenta abrir a maçaneta, tenta voltar para casa, ela tem uma memória que acontece.
se volta com a questão todas as variantes têm importância no final, nunca vamos esquecer do Negan subindo lá no carro e vendo que a variante está subindo também, né, carros à frente, metros à frente, ele fala, holy shit, o que é aquilo que tá acontecendo, nunca vi isso acontecendo na minha frente. A gente tem, cara, vários momentos ápices nesse último episódio aqui, que é um episódio extremamente tenso, que se encerra realmente com um grande episódio extremamente emocional, que também tem, né, Daryl e Carol se despedindo ali, em Commonwealth, que é o momento que o Daryl pega sua moto e parte em busca do Rick, porque era algo que ele realmente queria entregar para Judy e para o Rick Jr., algo que era muito da sua procura e algo que ele sentia-se realmente alguém que tinha que cumprir aquela missão, trazer novamente o Rick para casa. Isso já abriu também as portas, né, para a spin-off ali. E depois a gente é brindado, cara, com aquela grande questão toda da cena pós-créditos, Rick e Michonne, também já é o grande prólogo para The Ones Who Live, para que a gente já entendesse algumas coisas que depois foram, obviamente, muito bem explicadas em The Ones Who Live, do que a gente vê nesse final de The Walking Dead como esse grande prólogo ali. E também tem aquele momento que daí é um momento de agradecimento do elenco para os fãs. E esse momento, cara, é um momento muito massa também de ter, muito massa. Porque são, para muitos daqueles atores, 12 anos vivendo esses personagens. A gente tá falando de 2022, a gente não tá falando de 2025. 12 anos deles vivendo os personagens, né? E o nosso quarteto, que liderava esse protagonismo no final de The Walking Dead, ele permanece até hoje. A gente tem, né, a quarta temporada de Daryl Dixon para 2026, a gente tem a terceira de Dead City para 2026, Aaron Cole, Jeff D. Morgan, Norman Reedus, Melissa McBride continuam no nosso universo todo. Vão completar 15 anos de gravações, né? Se a gente for considerar o lançamento, 16 anos, independente se a gente vai ter ou não vai ter coisas além com esses personagens depois pra frente. Cara, 15 anos, 16 anos com esses personagens, principalmente Norman Reedus, Melissa McBride, um ano menos para Lauren Cohen, alguns poucos anos a menos para Jeff D. Morgan. É uma grande questão, cara, é uma celebração, o quanto que aquele momento que eles colocam o elenco agradecendo aos fãs por essa jornada que eles viveram junto com a gente, é algo também, assim, espetacular. Então, essa data, o 20 de novembro, cara, é uma data que a gente sempre vai lembrar, que a gente vai sempre celebrar. Uma data em que, entre muitos acertos e alguns erros que, obviamente, a gente pontua, porque eles são erros que quase mudaram a vida de The Walking Dead quando série de TV, mas não deixam de, sabe, influenciar no nosso amor por essa obra toda por completo, e que o fenômeno todo que The Walking Dead foi e continua sendo até hoje para a cultura pop, pode ter menos força? Pode sim, mas continua sendo um fenômeno para a cultura pop. Os números que ele alcançou, o quanto de fãs ele tem ao redor do mundo, cara, isso nunca vai ser apagado. Então, esse 20 de novembro de 2022, ele não é uma data que encerra The Walking Dead. É uma data que encerra uma parte de The Walking Dead, porque, cara, The Walking Dead nunca vai estar morto, cara. The Walking Dead nunca vai ter tido seu fim, porque ele sempre vai existir para cada um dos fãs de uma maneira completamente diferente na forma de carinho e amor por essa produção aqui, por essa história aqui. Que lembrando, cara, vem de 2004, né? Na verdade, não é 2010 que The Walking Dead teve seu começo. 2010 marca o começo do The Walking Dead quando série de TV. 2004 é o começo do The Walking Dead, quadrinhos, a história original do Sr. Robert Kirkman, porque sem ele nós não teríamos o 20 de novembro de 2022 acontecendo. Tudo começa lá em 2004 com Robert Kirkman lançando sua história em quadrinhos chamada The Walking Dead. Galera, coloque mais nos comentários. Cara, esse final de The Walking Dead aqui no canal foi uma loucura. Eu e o Henrique enlouquecido, cara, fazendo live quase todo dia. A gente tem a participação, cara, do Gian. A gente teve a participação da Mari, da Fatos Dead. A gente, acho que não teve ainda a participação do Minato, da Alcarcema. A gente foi ter a participação do Minato um pouquinho depois, ou já teve ele também, do Minato naquele final de The Walking Dead. Agora já me bateu uma confusão na cabeça. A gente teve o nosso grande mago do universo The Walking Dead também ali aparecendo no que a gente tinha ali de teorias do que estava acontecendo naquele final, de como cada um estava vivendo também o final de The Walking Dead. E foi um momento, cara, muito especial. Muito especial. A loucura toda que foi esse momento em que a gente chegou, no 20 de novembro, que a gente ia ver, todos nós juntos, o último episódio de The Walking Dead,
onde o episódio, inclusive, ele não foi liberado antes do MC, né? Eu me lembro, cara, que eu vi o último episódio diretamente pela MC americana, tá? Usando aquele famoso meio diferente através do meu tio que mora nos Estados Unidos, né, assistindo diretamente pela MC americana. E o episódio, obviamente no Brasil, a gente voltou uma época ainda da Fox, né, porque ele só foi liberado pela Globoplay, que era o momento onde, né, a Globoplay estava passando a última temporada de The Walking Dead, naquele mesmo esquema que era da Fox antigamente, né? Só era exibido ali 1 segundo após, ou 1 minuto após, vamos ser menos dramático, né? 1 minuto após o encerramento americano, que daí tinha a liberação do episódio aqui no Brasil. E na MC americana e na MC Plus, né, o streaming da MC nos Estados Unidos, ele teve o seu lançamento ao mesmo tempo. Então foi algo, cara, que a gente voltou a viver todos ao mesmo tempo, no mesmo horário praticamente. Aquele momento de ansiedade para assistir um episódio de The Walking Dead. E só aconteceu isso depois de muitos anos, cara, nesse momento aqui desse episódio final. E acho difícil acontecer isso de novo. Acho difícil. De tão épico que foi viver esse 20 de novembro aqui. Galera, coloque mais comentários, a memória de vocês. Como é que foi assistir esse último episódio, cara, de The Walking Dead? Voltem para o 20 de novembro de 2022. Não esqueça também, galera, daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.